Hoje a palavra é clara e direta, é a última hora. Não porque saibamos o dia ou a hora, mas porque vivemos num tempo em que a verdade e a falsidade já não se confundem. Elas foram escolhidas. Muitos se desviaram, mas nós fomos ungidos pelo Santo. Enquanto o ano termina e o mundo celebra o que é passageiro, a igreja nos lembra de algo eterno. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E a luz continua a brilhar nas trevas. Evangelho de hoje, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Primeira leitura. Leitura da primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, versículos 18 a 21. Filhinhos, é a última hora. Vós ouvistes dizer que devia vir um anticristo. Pois bem, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas assim aconteceu para se manifestar que nem todos são dos nossos. Quanto a vós, recebestes a unção do Santo, e todos vós tendes o conhecimento. Eu vos escrevi, não porque ignoreis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial: Alegre-se o céu, exulte a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia após dia a sua salvação. Alegre-se o céu, exulte a terra. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Exultem os campos e tudo o que neles há, exultem as árvores da floresta. Alegre-se o céu, exulte a terra, diante do Senhor que vem, pois ele vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Alegre-se o céu, exulte a terra. Início do Santo Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito do que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a acolheram. Surgiu um homem enviado por Deus. O seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem vindo a este mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus. Hoje encerramos o ano com uma palavra poderosa, luminosa
e profundamente espiritual. Enquanto o mundo se despede com celebrações, fogos de artifício, brindes e promessas de mudança, a Igreja nos convida a terminar o ano com os olhos fixos na palavra que existiu desde o princípio, na palavra que se fez carne, na luz que brilha nas trevas. Na primeira leitura, São João nos adverte: é a última hora. E embora essas palavras tenham sido escritas há séculos, permanecem verdadeiras para cada um de nós, pois vivemos numa hora decisiva, uma hora em que o mal se disfarça de bem, em que as trevas tentam apresentar-se como luz, em que muitos negam Cristo em palavras ou ações. São João fala dos anticristos, não necessariamente como uma figura apocalíptica, mas como tudo aquilo que nega Cristo, que o substitui, que o expulsa da vida, da cultura, dos corações, e ele diz algo muito profundo: eles saíram do nosso meio, mas na verdade não eram dos nossos. Ou seja, mesmo dentro da comunidade cristã, podem existir corações divididos, corações que não permanecem na verdade. Mas João não nos deixa nas trevas. Ele nos diz: vocês são ungidos pelo Santo, e todos vocês o conhecem. Esta é uma grande verdade que precisa ser proclamada hoje. Temos a unção do Espírito Santo, conhecemos a verdade, podemos discernir, podemos resistir ao engano do mundo. Não estamos à deriva, não estamos sozinhos. O Salmo é um hino de alegria e é perfeito para encerrar o ano. Cantem ao Senhor um cântico novo, alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Porque, mesmo que haja trevas, Deus reina. Mesmo que o mundo esteja em turbulência, o Senhor vem para governar a terra com justiça e fidelidade. Esta não é uma mensagem ingênua, é uma esperança real. Porque sabemos que a última palavra não pertence ao pecado ou à morte, mas a Cristo ressuscitado. E assim chegamos ao Evangelho de hoje, o mesmo Evangelho do Natal. Mas não se trata de uma repetição. É uma forma de recordar o que celebramos e por que o celebramos. São João não nos fala de pastores ou anjos, mas do Verbo eterno, daquele que estava com Deus e que é Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que é nele a vida e luz. Este texto convida-nos a contemplar o mistério, a olhar para além do visível, a reconhecer que a história tem sentido porque o Verbo se fez carne, porque Deus não nos deixou sozinhos. Deus desceu. Deus habitou entre nós, e isso muda tudo, mas também nos confronta. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Hoje, ao chegarmos ao fim deste ano, devemos perguntar-nos sinceramente se o recebemos, se abrimos a porta, se demos espaço a Cristo no nosso dia a dia, porque não se trata apenas de crer nele, mas de deixar que ele transforme as nossas decisões, as nossas prioridades, os nossos relacionamentos, os nossos afetos. O texto conclui com uma imensa promessa: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E isto não é poesia espiritual, é uma realidade eterna. Ser filhos de Deus, não por hábito, não por herança, não por cultura, mas por uma decisão de fé, por termos crido, por termos recebido a palavra em nossos corações. Neste fim de ano, a palavra nos chama a uma profunda pausa, a dar graças, a examinar nossos corações, a deixar ir o que nos separa da luz e a receber o Senhor de novo, com um coração puro, aberto e humilde. Que esta última hora do ano não nos encontre distraídos, mas despertos. Que a luz não nos escape, que nossos corações não se endureçam, que possamos dizer com verdade: vimos a sua glória, glória como a do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E se pudermos pedir algo neste último dia, que não seja apenas saúde, dinheiro ou sorte, mas isto, Senhor, que no próximo ano o Senhor seja o centro de nossas vidas, que possamos reconhecê-lo como a verdadeira luz, que possamos recebê-lo a cada dia como nosso Salvador, que possamos viver como verdadeiros filhos de Deus,